O governo Lula vem garantindo que o único serviço garantido pelos Correios seja o de entregar a fatura de todas as dívidas da estatal na sua casa. Esta é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Esse artigo foi sugerido por Os Pinguins da Amazônia, escrito por Supremo Tripanossommo Federal, revisado e narrado por Leafar. A novela dramática que acompanha a saga nos Correios desde o final de 2024 ganhou um novo episódio que promete muita emoção. Por conta de atrasos no pagamento e irregularidades nas compensações financeiras, no dia 24 de março de 2025, a situação virou um turbilhão quando mais de 30 transportadoras terceirizadas deram um ultimato ameaçando interromper os serviços caso suas reivindicações não fossem atendidas. Essas empresas, encarregadas de fazer entregas para a estatal, anunciaram que as entregas continuariam até 21 de março, mas com uma condição: os pagamentos deveriam ser adiados para o dia 24. Não fazer isso significaria uma paralisação nas operações que impactaria milhares de entregas no país. Em resposta, os Correios alegaram que o atraso se deu por um problema técnico nos pagamentos, prometendo regularizar tudo até o início da próxima semana. Este novo capítulo é apenas um mero desconforto gerado por uma crise maior que a empresa enfrenta, marcada por prejuízos financeiros e uma gestão conturbada. O quadro dos Correios é alarmante. A estatal enfrenta uma situação pré-falimentar, com atrasos salariais e prejuízos recordes, mais de 3 bilhões de reais em 2024 e 424 milhões apenas em janeiro de 2025. A crise levou o senador Márcio Bittar a protocolar um pedido de CPI para investigar os danos causados. O problema se agrava com um novo empréstimo de 3,8 bilhões do Banco dos BRICS, que deve aprofundar o rombo, colocando o contribuinte para cobrir o prejuízo caso a estatal não honre a dívida. Além disso, uma decisão recente transferiu 7,5 bilhões para o Postales, Fundo de Pensão dos Funcionários, que acumula um déficit de 15 bilhões de reais, resultado de má gestão, privilégios e corrupção. Isso levanta uma pergunta: por que uma empresa estatal precisa de um fundo de aposentadoria próprio em vez de usar o regime geral? Se compararmos a situação atual com os últimos anos da gestão de Jair Bolsonaro, podemos ver uma grande diferença no modo em que a estatal gerenciou as suas contas. Naquele período, os Correios ainda operavam com lucro, e mesmo nos tempos desafiadores da pandemia, Bolsonaro conseguiu manter a austeridade nas contas da empresa. Hoje, sob a gestão do amor, Lula abriu os cofres públicos para que todas as estatais e órgãos do governo pudessem gastar sem medo de ser feliz. As despesas dispararam para a lua. O ideal de gastança de Lula está quebrando o governo federal e, a grosso modo, a crise dos Correios pode ser observada como um microcosmos dessa situação, um pequeno experimento que pode nos servir de aperitivo para a crise que se avizinha. Apesar do pesadelo fiscal, os Correios não estão falindo e provavelmente não vão sentir muito as consequências dos seus atos. Essa declaração parece ser absurda e até mesmo contraditória, já que o estado falimentar dos Correios já foi citado antes, mas acredite, no caso de uma estatal, essa é a mais pura verdade. É importante entender que uma empresa privada pode falir, mas uma estatal nunca está sob esse risco, já que sempre pode contar com o financiamento do governo. No caso dos Correios, o empréstimo de 3,8 bilhões é um exemplo claro de como as estatais operam. Elas não falem, pois são sempre salvas com o dinheiro do contribuinte. As dívidas que elas fazem não são delas, são de todo o povo brasileiro, que sustenta essa e outras empresas deficitárias e ineficientes. O verdadeiro problema dos Correios não é só a má gestão ou a incompetência técnica, mas o sistema estatal no qual estão inseridos. Esse sistema, que privilegia a elite política patrimonialista, cria uma estrutura onde o objetivo não é oferecer um serviço de qualidade à população, mas sim atender às demandas e interesses de uma classe política. Empresas estatais estão sempre sujeitas a pressões políticas,
o que leva a nomeações de pessoas que ocupam cargos-chave, não por mérito, mas por influência política. Um exemplo disso foi a nomeação de uma ex-sindicalista e ex-deputada para o cargo de diretora financeira dos Correios, Maria do Carmo Lara Perpétuo. Ela foi escolhida não por sua experiência na área, mas por sua conexão política. E embora não ocupe o cargo desde fevereiro de 2025, seu exemplo continua sendo válido. Outro fator que compõe a natureza improdutiva das empresas estatais se dá pelo fato de não terem um incentivo de otimizar seus processos e reduzir custos. Ao invés de buscar eficiência, elas se acomodam com o desperdício, já que, quanto maiores os custos, mais recursos são requisitados do governo. Se o governo sempre usar dinheiro público para cobrir o rombo, por que investir em métodos de capacitação de funcionários? Os salários dos empregados e o lucro dos diretores estarão sempre garantidos enquanto o governo explorar com mão de ferro o patrimônio da sociedade. Esse é um exemplo claro de como as estatais privatizam os lucros e socializam os prejuízos. A existência de uma empresa inútil e paga com o seu dinheiro já é algo absurdo e antiético, mas em muitos casos, esse mal sempre vem acompanhado. Uma grande parte das estatais possui o monopólio sobre seu setor de atuação, onde o governo cria barreiras legais e incentivos artificiais para manter as estatais dominando os serviços. Essa é a pior das situações, onde uma empresa ineficiente é a única permitida a prestar um serviço que, além de ter uma péssima qualidade, é pago com o seu dinheiro. O governo quebra sua perna e te entrega uma muleta quebrada para dizer que te ajudou, ainda te cobrando dinheiro por isso. O monopólio impede que empresas privadas possam competir de forma justa, inibindo a inovação e a competitividade no mercado, elementos essenciais para o desenvolvimento de qualquer economia saudável. Mesmo com todos os problemas enfrentados pelas estatais e as evidências de que o serviço público é de fato ineficiente, ainda há quem defenda a manutenção do status quo. A esquerda, em sua insistência no controle estatal, apela para falácias e argumentos de segunda mão para justificar os privilégios do funcionalismo. Esse raciocínio muitas vezes ignora o fato de que, no mundo real, a iniciativa privada é muito mais eficiente na gestão de recursos, no atendimento ao cliente e na inovação. É dessa forma, surgido através da necessidade de proteger privilégios, que o pensamento anti-privatização nasceu e floresceu na era da informação centralizada, através da mídia que demoniza qualquer medida que fosse em direção a um Estado menor. Durante o governo Bolsonaro, o processo de privatização dos Correios quase foi concluído, com a proposta de transferir a gestão da empresa para a iniciativa privada. A ideia era promover maior eficiência, concorrência e redução de custos, ao fazer dos Correios uma empresa orgânica e sensível às pressões do mercado. Contudo, o Tribunal de Contas da União, o TCU, na pessoa de Bruno Dantas, impediu a privatização, na esperança de que a vitória de Lula acabasse com o processo. A aposta de Dantas se provou certa, e com a ascensão de Lula, a gestão dos Correios continuou com o Estado. Mas o que teria acontecido se a privatização tivesse sido levada a cabo? Pois bem, os Correios entrariam de verdade no jogo do capitalismo, onde empresas têm que ser eficientes para sobreviver. Elas precisam otimizar seus processos, cortar desperdícios e investir em inovação para se manterem competitivas e não perderem a sua fatia no setor em que atuam. Isso elimina o ciclo vicioso presente na estatal, onde o déficit leva a um aumento do socorro financeiro do governo, sem qualquer incentivo para melhorar. A privatização dos Correios teria eliminado também a contratação por interesses políticos, uma vez que o setor privado exige resultados e a meritocracia prevalece. Os Correios são conhecidos por suas filas intermináveis, entregas atrasadas e sistemas antiquados de rastreamento. Mas caso fosse privatizada, a estatal teria que competir com empresas como a FedEx e a UPS, que investem fortemente em tecnologia para melhorar a logística e a experiência do consumidor. Outro ponto a favor da privatização é a melhoria do atendimento gerada pela quebra do monopólio existente no setor. Hoje,
Os Correios gozam de algumas prerrogativas legais exclusivas que garantem privilégios e eliminam a concorrência privada em algumas situações. Nenhuma empresa fora dos Correios pode enviar cartas e entregar correspondência internacional. A estatal ainda pode fiscalizar seus concorrentes e detém uma isenção no pagamento de vários tributos. Se fosse privatizada, a estatal iria enfrentar um período de abstinência após décadas de monopólio em que foram protegidos do mundo exterior pelo Estado. Mas apesar disso, ainda é provável que a privatização conseguiria transformar os Correios em uma empresa competitiva. Um exemplo claro disso é a privatização do Royal Mail no Reino Unido em 2013, onde a empresa conseguiu modernizar sua estrutura investindo em tecnologia. Assim, melhorando seus serviços antes antiquados sem depender de recursos públicos. A oposição à privatização, por parte da esquerda, não é alimentada apenas pelo medo da perda de poder e privilégio. Eles sabem que, caso uma empresa estatal, como os Correios, seja privatizada, a percepção popular sobre a eficácia do setor privado vai mudar. No Brasil, nós temos poucos exemplos de privatização. Com esses poucos exemplos acontecendo ainda na era da informação centralizada. Nesse período, a mídia podia abafar os pontos positivos da medida, enquanto cultivava na cabeça do brasileiro o medo da privatização. A esquerda sabe que não pode cometer um deslize agora, pois não contam com um monopólio informacional, pois a partir de agora, a pressão por novas privatizações pode virar uma bola de neve. Se hipoteticamente um governo de direita conseguir privatizar os Correios, o brasileiro, após ver a melhoria no serviço, se perguntaria por que não fizemos isso antes. E a partir dessa mentalidade, surgiria o questionamento: o que mais podemos privatizar? A privatização de uma estatal grande abriria a porteira para a redução gradual do mastodôntico Estado brasileiro. A esquerda teme tanto a privatização porque sabe que ela é a porta de entrada para que o Leviatã seja decepado aos poucos. Primeiro os Correios, depois a saúde, segurança, educação, judiciário. Na era da informação descentralizada, o céu é o limite. O brasileiro médio, ao perceber os benefícios da privatização, entenderia a superioridade da iniciativa privada e, gradualmente, exigiria mais mudanças. É assim, de membro a membro, setor a setor, que estamos nos livrando da raiz dos problemas que assola a vida do brasileiro desde o descobrimento: o Estado. Obrigado pela audiência. Esse é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo no nosso site visãolibertaria.com e envie seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Um abraço e até a próxima.